Olá, pessoal. Boa noite. Estamos entrando para mais uma live. Hoje, vamos esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai conversar sobre o comportamento dos pais na criação, como o comportamento dos pais influencia na criação dos filhos. Eu vou esperar o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou fixar aqui o título da nossa live. Vou enviar o convite para a Carol. Vou adicionar aqui comportamento dos pais. Cadê? Peraí. Comportamento. Como o comportamento dos pais influencia o comportamento dos filhos. Vamos ver. Não ficou bom. Deixa eu de novo. Boa noite, pessoal que já está entrando. Como o comportamento dos pais influencia no comportamento dos filhos. E aí, pessoal, aqui, quem quiser já pode enviar as perguntas. Tem algumas perguntas aqui já que a gente anotou. Agora eu vou enviar o convite para a Carol. A Carol é psicóloga, tem bastante experiência nessas questões comportamentais. E aí, eu queria saber de vocês se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, que eu não coloquei fone. Aninha, boa noite. Vocês me falam. Ei, Carol, tudo bem? Oi, Amália, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. A gente está esperando o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? E entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu acabei de perguntar isso, porque eu tô sem fone, e aí eu perguntei justamente se eles estão ouvindo bem. O áudio tá ótimo. Joia, obrigado, viu? Carol, então, menina, você sabe que tem umas perguntas aqui cabulosas, né? Eu não te passei. Tem. Vamos conversar então, né? Vamos esperar o pessoal entrando, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversando enquanto isso. E eu anotei aqui algumas, quer dizer, todas que vieram na caixinha, né? E aí, Carol, uma coisa importante da gente falar é que a gente fala muito do comportamento dos pais, aliás, do que os pais não devem fazer, ou não deve agir, não deve fazer assim, não deve fazer assado, mas acredito que poucas opções são dadas para os pais, né? Bom, eu não posso fazer não posso agir dessa maneira com meu filho, mas então, qual é a maneira ideal que eu vou agir, né? De agir. Lembrando que cada filho é de um jeito, às vezes o que funciona com um não funciona com o outro, e acho isso uma coisa interessante também da gente conversar, né? Então, vamos lá. O pessoal já está entrando. Vou começar com a primeira pergunta, pode ser? Pode ser. Você quer falar um pouquinho da sua formação, da sua experiência? Sim. Interessante. Bom, eu sou psicóloga infantil, sou formada desde 2006, trabalho principalmente atendendo as famílias com treinamento e orientação de pais com base na TCC, na psicologia cognitiva. Tenho outras formações como a disciplina positiva, sou educadora parental, então tudo que envolve, e outras formações todas ligadas a esse atendimento infantil focado e centrado junto com a família. É uma coisa que eu acredito, eu acho que o desenvolvimento infantil ele é muito mais potente se eu consigo olhar esse contexto, cuidar desse contexto e trazer essa família junto.
e, se possível, e na maioria das vezes também é possível, trazer a escola também. Então, a orientação de professores, ela também é muito importante em tudo que envolve o desenvolvimento infantil. O vídeo está travando ou não? Não. Não? Ah, então tá bom. É porque para mim travou um pouquinho. Bom, e aí, como a gente colocou esse tema, né, tão importante, como que o comportamento dos pais pode impactar nas atitudes das crianças, se impacta ou não, eu acho importante a gente começar falando uma coisa. Por que envolver os pais no processo de terapia, de psicoterapia, por exemplo, ou em todas as terapias? Por que a gente chama para orientação, seja na área da fonoaudiologia, seja na área da fisioterapia, ou todas as outras áreas que envolvem essa criança, mas principalmente na psicologia. Vamos pensar que, se eu desenvolvo esses pais, eu estou fazendo com que esses filhos floresçam o seu potencial. Então, eles vão florescer junto com à medida que os pais conseguem ferramentas novas de como lidar com essa criança em casa. E também começam a ter consciência. Uma das partes importantes desse processo de treinamento de pais e orientação de pais é justamente a psicoeducação. Então, quando eu ajo de determinada maneira, o que isso potencializa no meu filho? Quando eu deixo de agir em outros momentos, o que isso pode deixar de afetar o meu filho? Porque, de repente, um comportamento meu pode estar reforçando um comportamento desafiador da criança sem eu nem perceber. Uhum. Pode começar com a primeira pergunta. Vamos lá. Tá bom. Essa pergunta foi enviada pela Ju, do Rio. Meu filho de 3 anos só fala não para tudo que é proposto a ele. E ele que tem que comandar toda a brincadeira em casa. A psicóloga diz que eu preciso achar outras maneiras de lidar com ele. Mas como? Já estou cansada. Bom, vamos lá. São poucas informações, mas eu vou tentar esclarecer um pouquinho. Lembrando que, como a gente sempre conversa, né, não existe aquele protocolo que vai funcionar para todas as crianças ou para todas as famílias. Lembrando que é um ser individual, todas as crianças são únicas, têm o seu temperamento, têm a sua organização familiar e o seu contexto, e justamente no treinamento de pais e nesse atendimento individual é que a gente consegue ver quais, exatamente de perto, as coisas que estão potencializando isso. Mas vamos lá, 3 anos de idade é uma idade do desenvolvimento em que eu já ganhei um pouco, eu já saí dessa fase de bebê e eu ganhei um pouco de desempenho físico. Então, além disso, muitas questões cognitivas, elas já foram desenvolvidas nessa primeira infância. E esse serzinho que antes era um bebê, que pedia e precisava dessa mãe em tempo integral, já com 3 anos, já não é bem assim. Então, a criança, o cérebro não está totalmente desenvolvido, ela não tem maturidade para saber aquilo que ela pode ou não decidir, aquilo que é importante ou não, aquilo que naquele momento é possível desfazer ou não. E aí, quando a criança fala muito não quero, só do meu jeito, o finalzinho da pergunta foi, a psicóloga sugeriu que encontrasse outras formas de lidar. Eu preciso achar outras estratégias para lidar com, outras maneiras para lidar com ele. Mas como? Estou cansada. Tá. Sim. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar esse lugar de não dessa criança, ele vem de onde? Ele vem, sim, de uma postura de querer controlar o tempo todo. Esse não, ele surgiu agora, ele surgiu na pandemia, essa criança tem outros relacionamentos ou não. Como que eu tenho lidado com essa criança até então? Porque aí vamos refletir o comportamento dos pais. Eu tenho até o momento em que eu vejo essa criança realmente como não mais um bebê. Eu já estipulava alguns limites, eu já estipulava algumas regras, isso já era claro para a criança, já era definido para ela, ou esse não agora vem aparecendo diante de circunstâncias perigosas, ou de coisas que realmente não são para ser feitas naquele momento, seja tá na hora do almoço e eu quero comer bolacha, por exemplo. Não é isso não.
é assim, por exemplo, tem até mais perguntas a esse respeito aqui. Vamos tomar banho? Não. Sabe, agora a gente vai sair? Não. Ah, não sei, acho que não, aquele não, assim, sabe? Tudo, a primeira resposta é não. Pelo que eu entendi. E aí... Eu já tive alguns pacientes assim também, e às vezes eu mudava a pergunta e falava, então tá, então a gente não vai brincar com esse brinquedo. Ah, não, eu vou brincar com esse brinquedo. Nesse sentido, que você não sabe se a criança tem uma tendência a um comportamento opositor ou não. E aí as outras perguntas tem, meu filho... Não, peraí. Às vezes não sei lidar com essa situação, porque a filha também fala não para tudo. Tem uma pergunta aqui também, é da Aninha. Acho que é nesse sentido, sabe, Carol? Aquela criança que tem dificuldade de cooperar, né? Primeira coisa, ela vai falar o não. Depois... E aí, assim, vamos pensar então nesses exemplos que você trouxe sobre o não. Continuando essa questão do desenvolvimento infantil, específico para 3 anos, se a gente for pensar, receber um não é algo chato, é algo que ninguém quer, nem nós adultos. Porém, uma criança de 3 anos, ela quer descobrir o mundo, ela quer descobrir as coisas, e aí, muitas vezes, quando o adulto propõe, ela quer manter o seu poder de decisão, a sua integridade, e ela vai e fala não. E aí são 2 coisas diferentes. Primeiro, eu tenho que entender, esse não é do lugar de realmente negação, eu não vou fazer, eu não quero fazer, ou como você falou, a gente às vezes tem alguns pacientes que a primeira palavra é não. Mas eu tenho que ver se a ação dessa criança, ela realmente é para não fazer aquilo, não realizar a atividade, não realizar aquilo, ou se ela está indo realizar a atividade e o não ele vem muito da fala, mas não do comportamento. Agora, quando esse não, ele vem, porque às vezes o meu foco está muito em essa criança fala não, essa criança fala não, e também a forma com que eu converso com essa criança, que eu antecipo para ela. Então, vamos pensar que se eu converso com essa criança, eu dou escolhas limitadas, porque eu, enquanto adulto, eu posso ter várias estratégias para dizer o não para ela sem usar a palavra não. Então, não vamos fazer isso agora. Eu estou falando de quando a gente diz o não para a criança, não quando ela diz o não para a gente. Vou chegar nessa parte depois. Se eu preciso dizer não para a criança, de repente eu estou batendo, com 3 anos, eu estou batendo em cima da mesa com força, ou na televisão, que tem o vidro, ou que tem alguma coisa que eu não possa fazer naquela hora. A primeira coisa que eu posso fazer é redirecionar. Ah, vamos bater aqui? Ou então, aqui, vamos ver que som que faz aqui, porque muitas vezes, só o fato de eu redirecionar nessa idade, já é o suficiente para essa criança entender onde ela pode fazer, como ela pode fazer e onde ela não pode fazer. Por quê? Quando eu digo não para uma criança, isso é 50% da informação. Não é informação completa. Ah, não pode bater na televisão. Não pode jogar papel higiênico na privada. Não pode pegar esse brinquedo e jogar no chão. Eu já digo muitos nãos para essa criança. Mas o redirecionar é mostrar o que eu posso, como eu posso, porque o potencial de desenvolvimento da criança, a busca dela é de conhecer tudo, é de conhecer o ambiente, é de descobrir, e isso vai contra, receber um não, vai contra o seu potencial de busca, a sua necessidade de busca e de conhecimento das coisas. Quando essa criança sempre fala não para mim, eu tenho que ver como geralmente eu recebo esse não. Eu recebo esse não de um lugar de que essa criança está desafiando a minha autoridade. E aí, se a gente for pensar em autoridade, eu tenho que ter muito, eu tenho que passar a analisar muito como que foi estabelecida essa autoridade. Eu estou indo sempre para o autoritarismo. Nós vamos fazer agora, eu estou interrompendo essa criança sempre, então eu não antecipo as coisas para ela, eu falo com ela, nós vamos sair agora. Já pego a bolsa e estou saindo. Ela está no meio de um desenho que ela gosta, ela está no meio de uma brincadeira que ela gosta, ela está querendo fazer alguma coisa que estava muito legal e dentro desse universo infantil. E eu não conversei com essa criança antes, eu sempre estou chamando na última hora. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso antecipar, quando possível,
E muitas vezes é possível, olha, hoje a gente tem algumas coisas para fazer. Você começou a assistir televisão agora e a gente precisa tomar banho também. Então, na hora, eu tô vendo que esse desenho aí é legal, que você tá gostando de fazer, mas na hora que estiver faltando 5 minutos, eu vou vir aqui e vou te chamar. E aí, isso é uma das formas que eu posso redirecionar, eu posso criar um momento de previsibilidade com essa criança para que ela venha e eu aumento a chance de obediência. Porém, ela ainda assim pode resistir. Não, 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 não. Nessa hora, qual postura que eu escolho? Eu grito com essa criança? Eu tento mostrar a minha hierarquia diante de ficar... Quando eu levo para o lado pessoal, eu vou ficar mais nervoso, eu vou gritar mais com essa criança, eu vou agir mais. E muitas vezes, aí sim, vira um embate, o não, e eu vou batendo de frente, o não, e eu vou batendo de frente. E aí, eu tenho que ver... eu tenho que garantir que, sim, uma ordem que eu dou, um comando que eu dou, ele vai ser cumprido. Mas as maneiras que ele vai ser cumprido é que eu tenho que pensar. Sim, se eu falei que com 5 minutos eu ia desligar a televisão, eu vou desligar a televisão. E aí essa criança vai ficar um pouco irritada, com 3 anos, vamos pensar. E ainda que seja um pouquinho maior, vai ficar um pouquinho irritada, porque ainda assim ela queria continuar assistindo e queria tomar banho. Nessa hora que a criança está irritada, a partir do momento que ela começa a movimentar o corpo, rapidinho ela esquece que ela está nervosa, ou isso e aquilo. Assim que eu desliguei, eu já tinha combinado, bom, o nosso combinado, eu vou relembrar isso para a criança, o nosso combinado aqui. Daqui 5 minutos a gente ia tomar banho. E aí, na hora que eu relembro para ela, eu também posso fazer outras coisas. Vamos apostar corrida até a hora de ir no banheiro? Eu já posso colocar uma coisa divertida. Ou então, o que você vai levar para o banheiro agora? O que você quer levar? E aí eu vou criando outras maneiras que, ao mesmo tempo, eu consigo estabelecer uma regra, mas eu também faço essa criança movimentar rapidinho. O humor das crianças, geralmente, muda com facilidade. Ela não vai ficar irritada o dia inteiro sem dar nenhuma pausa. Então, muitas vezes Tá falhando? Não, eu quero fazer uma pergunta aqui para complementar a resposta, entendeu? Tá. Posso fazer? Porque aí você já complementa. Pode. Acho que aí a Aninha que perguntou, né, que tem uma filha de 6 anos. Acho que a minha pergunta ficou cortada. Minha filha tem 6 anos, tem síndrome de Down e tudo para ela é não. Depois ela até faz o certo, mas a primeira fala é não. E eu acredito que é a mesma pergunta da mãe ali. Até faz o certo, mas a primeira fala é sempre não. Às vezes não sei lidar com essa situação. Então, não sei se é a questão dos combinados, mas pelo que eu entendi, vamos jogar esse jogo? Não. Vamos tomar banho? Não. A primeira resposta da criança sempre é o não. E eu acho que é isso que cansa os pais, né? E aproveitando aqui embaixo, a Gláucia fala que a antecipação na casa dela dá super certo. E deixa eu ver mais o que aqui, que eu já aproveito e já... Não, por enquanto é isso. E aí você falou da autoridade, tem uma pergunta sobre essa questão da autoridade também. Fico medindo forças com meu filho, preciso mostrar que eu tenho a autoridade, senão ele não vai me obedecer. Não é fala a idade da criança também? Não, ou não? Acho que de uma maneira geral, né? A criança não fala a idade. E ela também não é uma pergunta, ela faz um comentário, né? Fico medindo forças com meu filho. Preciso mostrar minha autoridade. Então, acho que tá mais ou menos dentro do que você vem falando aí, né? Sim. Bom, então vamos pensar. Eu estou falando para as crianças de uma forma geral. Mas quando a gente pensa em talvez uma criança com síndrome de Down que tem apresentado um comportamento um pouco mais... uma tendência ao oposicionismo, a primeira coisa que eu preciso observar realmente é essa. É um não seguido do cumprimento de ordem ou é um não que realmente eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui e vou protestar contra isso e realmente não vou fazer. Então, envolver as crianças nesse processo e vamos pensar, envolver as crianças no processo do que eu preciso fazer, por que essas coisas são importantes, se as regras nessa casa estão claras, claras para essa criança, não para esse pai e para essa mãe, que muitas vezes para os pais estão claros, está claro aquilo que pode ou não ser feito.
mas para a criança não. E aí essas regras, eu preciso muito checar se eu estou no lugar desse oposicionismo, dessa tendência ao oposicionismo, que é diferente de TOD, é diferente de transtorno desafiador opositor, mas é um não frequente que eu recebo. E aí, esse não, eu vou analisar e vou dividir isso em duas situações. Essa criança, mesmo com o não, à medida do... eu consigo contornar a situação e falar assim, bom, então, qual você vai levar? Escolhas limitadas é uma das coisas que pode ajudar bastante. Você vai levar este ou aquele? Qual das duas roupas você quer ir? Ao invés de perguntas fechadas, eu criar duas possibilidades para que essa criança escolha, e aí eu saio daquele lugar de não vou fazer. Mas duas possibilidades. Então, a minha regra está ali, implícita, nessa ordem, porém, eu dei o poder de escolha que muitas vezes esse oposicionismo, talvez uma postura de liderança, ou de que essa criança quer um poder, ou ela quer assumir esse controle, e aí só o fato dela começar a escolher alguma coisa dentro daquilo ali, ao invés de só imposição, essa criança tende a cooperar mais. Isso se ela não estiver cooperando nada. Se ela já estiver, não, mas eu vou lá e faço, porque isso acontece muito no meu consultório, não vou fazer. E aí, eu começo, muitas vezes, vamos supor uma atividade, eu vou dar um exemplo prático. Uma criança de 3 anos estava no meu consultório, eu coloquei todos os animais na mesa, porque eu queria justamente que nomeasse, que a gente aumentasse essa fala, essas caixinhas de conhecimento no cérebro que a gente precisava. E aí estavam todos os animais lá. Essa criança, aí eu falei, que bicho é esse? Que barulho ele faz? Aí ele, não vou fazer. Não. E começou, e queria quase que empurrar tudo que estava na mesa. Já sei. Nossa, esse daqui, então vamos lá. Eu fiz de conta que não escutei esse não, eu escutei e falei, então peraí, eu peguei uma carta e eu dei o modelo. Eu fui o modelo para essa criança. Eu peguei e falei assim, já sei, isso aqui é um macaco. Nossa, ele faz e fui fazendo gracinha e continuando a atividade. Esse menino, depois da terceira carta, eu já falava, nossa, acho que eu esqueci, deixa eu tentar lembrar, esse som aqui eu não lembro. Nossa, esse bicho aqui eu não tô lembrando qual é. Aí, como a ordem não estava direta para essa criança, ela começou a cooperar e começou a trabalhar no consultório. Porque muitas vezes eu quero que essa criança cumpra, porque eu falei e eu dei a ordem. Mas às vezes quando eu envolvo e ofereço um modelo concreto para essa criança, ela colabora mais. Isso seria uma outra forma, principalmente em atividades. A gente costuma chamar no modelo Denver de brincadeira imã, né? Você começa a brincar sozinha ali e a criança acaba participando, né? E essa questão do não cansa, né? É cansativo, porque para tudo você tem que ter uma estratégia, para tudo você tem que ter, né? E às vezes uma flexibilidade. Eu entendo os pais, né? Nessa questão aí, porque cansa. Né? Seria tão mais fácil que a criança cooperasse, né? Mas não é assim que funciona para todo mundo. Uma outra pergunta que eu achei... Não é assim que... realmente o não é uma coisa cansativa, mas o que eu percebo no consultório, esse não, ele é frequente. Na maioria dos meus pacientes. Ele é muito frequente. Porém, quando eu vou no individual, observar cada coisa, cada particularidade das famílias, eu percebo que muitas vezes os pais não conseguem sozinhos pensar em estratégias diferentes. O não, ele está implícito, a regra ela está implícita. Mas como eu posso ajustar um pouquinho? Será que ajustar um pouquinho para conseguir a colaboração dessa criança? Como é que está esse tempo? Por exemplo, uma criança com síndrome de Down, às vezes tem uma agenda lotada a semana toda de várias terapias. Então, de várias outras coisas. O momento mesmo de ser criança, do lazer, de brincar, do brincar em família, isso muitas vezes não é uma coisa que é possível, às vezes, dentro de uma rotina de segunda a sexta. E aí, chega no final de semana, tá todo mundo exausto, mas a criança precisa brincar. Para eu aumentar o vínculo, e um dos fatores que pode contribuir para aumentar a colaboração e a obediência, é justamente o fator diversão.
diversão entre criança e pais, diversão entre a família. Então, isso não é possível sempre, todos os dias. Talvez para algumas famílias seja possível, para outras não. Mas então eu tenho que checar esse contexto inteiro. É cansativo? É. Mas qual não? E aí eu preciso fazer escolhas. Qual não realmente eu preciso criar estratégias para esse não? Ou a minha postura de que não existe negociação e nós precisamos fazer, eu preciso escolher quais as situações. Eu tenho que me manter firme, nós vamos cumprir, e aí nós vamos pensar em estratégias para poder cumprir isso. Quais as situações que eu posso negociar e posso oferecer escolhas limitadas, e quais as situações que eu realmente estou brigando diante desse não, mas peraí, será que eu posso deixar nesse caso essa criança escolher um pouco? Então, é muito, os nãos, a gente acaba colocando eles todos num pacote só. Mas, na prática, se a gente for examinar cada um, são um pouco diferentes. É cansativo, mas a gente precisa perceber como redirecionar, criar estratégias para isso e perceber que não realmente eu preciso... Nossa, isso é fundamental, que esteja claro esse limite, que esteja claro essa comunicação com essa criança. Será que a minha comunicação ela tá clara o suficiente? Como que eu estou comunicando? Como que eu dou uma ordem para essa criança, ou um comando, ou como eu faço um pedido? Como é? Às vezes a minha postura às vezes é de falar assim, bom, filho, será que vamos almoçar agora? Então ali eu já dou uma possibilidade de que eu não estou segura do que eu quero. Em outros momentos eu já chego a ser autoritária ao extremo dessa criança não se sentir respeitada. Em outros momentos eu sou firme e aí eu preciso fazer cumprir. Mas depende muito de cada situação. O não, ele existe, e ele existe sim, em consultório, em todas as faixas etárias. Não, você tá mas para quem entrou agora é o não quando a criança não quer fazer, tá, gente? Não é o não do pai para o filho, é o não do filho. Não, é isso, é o não da criança. Esse não existe. Mas eu adulto, preciso ter consciência de que qual valor nesse momento eu preciso ensinar para o meu filho? Ele realmente é de fundamental importância? É uma regra muito importante para a minha família que eu não estou conseguindo de jeito nenhum? Vamos supor que é tomar banho, né? E aí, esse tomar banho, não vou tomar banho. Então, peraí, eu já vou criar uma antecipação lá atrás, seja com imagem, seja com foto, seja com a hora do banho, seja esse combinado antecipado. Olha só, a nossa agenda... Quadro, né, de rotinas, aquele quadro. Isso, nesse quadro de rotinas eu posso utilizar, e se eu não consigo fazer esse quadro de rotinas, eu posso combinar com a criança, olha, hoje tem jantar e banho. Se for uma coisa que eu consigo negociar, por exemplo, qual horário a gente vai jantar primeiro, você quer jantar primeiro ou você quer tomar banho primeiro? Mas tomar banho, ele vai ser feito. Quando a criança escolhe esse primeiro momento, depois eu já vou partir eu vou continuar antecipando para essa criança e relembrando, e principalmente, para os combinados funcionarem, eu preciso desse cérebro trabalhando. Como que eu vou colocar ele para trabalhar? Pedindo que essa criança, ela valide esse combinado. A narrativa melhora o desempenho do cérebro. Então, quando eu só falo sermão, eu só falo assim, não pode por isso, vai subir e tal, e essa criança não verbaliza nada, ela não me dá nenhum sinal de que ela tá compromissada com isso. Isso vai fazer com que essa não vá para a memória de longo prazo e ela, inclusive, desobedeça mais. Se eu peço essa criança, se eu combino com ela, bom, então o que a gente decidiu? Você vai tomar banho quando? Depois que eu já conversei com ela, ela já falou que vai tomar banho antes do jantar. Então que hora você vai tomar banho mesmo? Espero ele responder alguma coisa. Então antes do quê? Se a criança tiver um atraso de fala, tiver uma dificuldade de fala, eu posso ir gerando as perguntas da forma mais objetiva possível, mas ela tem que me dar alguma resposta. Ou ela tem que fazer algum combinado comigo. Eu posso fazer um gesto. Então, como que vai ser o nosso toquinho daqui para frente que tá tudo combinado e que a gente vai cumprir o combinado? É assim? É assim? É joinha? Como é que vai ser? Vai ser uma mãozinha no rosto? Um gesto dessa criança de que cumpriu esse combinado, sempre que possível ela repetir esse combinado. Que a narrativa ajuda tudo isso. Certo.
Aí eu pedi aqui o pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem ir mandando para cá, tá? A Aninha falou, excelente, tudo o que eu precisava era saber sobre o não. Mas fica aqui que vai ter mais. A Glauce, se eu soubesse tudo isso com meu primeiro filho... primeiro filho, geralmente... então vamos lá. A outra pergunta, tem várias aqui. Não sei qual que é a mais ou menos capciosa aqui, viu? Vamos ver. Se for possível responder. Corrupção se aprende em casa? Corrupção? Corrupção. Na verdade, vamos estender um pouquinho isso. Valores se aprendem em casa. Então, valores são... Então, eu vou estender um pouquinho, porque corrupção, eu diria que está muito mais ligado quando essa pergunta deve ter vindo do lugar de honestidade ou mentira, honestidade e falsidade. Então, e por aí vai. Honestidade, trapaça. Então, são conceitos e são valores. Eu, enquanto pai, enquanto mãe, cada família tem os valores que ela acredita. O que é importante para mim? O que é inegociável para mim? O que eu consigo perceber um valor meu quando eu não consigo lidar bem com aquilo? Então, vamos lá. Eu vou falar. Seu vídeo está começando a minha câmera. Travar. Tá dando umas travadinhas, mas está dando para levar. Tá. Se travar, aí você faz um sinal para mim que eu tento reorganizar aqui, tá bom? A internet. Falou que meu áudio tá baixo, é porque eu tô sem fone, gente. O meu tá baixo também? Não. Também tô sem fone? Tá. O fone toda hora fica caindo, aí eu prefiro ficar bom. Assim. Vê se melhora aí, tá? E aí? Vou chegar mais perto aqui. Vai, Carol. Posso continuar? Então, vamos pensar. Corrupção se aprende em casa. Pensando nos valores, honestidade, que é um valor para mim, eu sou um espelho para essa criança, eu sou um modelo vivo e concreto e que tem vida e que tem forma para essa criança o tempo inteiro. Então, como eu lido com as pequenas situações no dia a dia? Num jogo, por exemplo, eu sou um pai, uma mãe que quando eu perco, seja no jogo, seja numa conversa, em assuntos que a gente acaba conversando sobre trabalho, várias outras coisas, ou na padaria, me volta um troco errado, como eu me posiciono diante de cada momento vivo, presente, que essa criança presencia junto comigo, para mostrar esse valor de honestidade. Ou de corrupção. Corrupção, na verdade, que eu entendi, foi muito mais de não ser honesto. Então, essa criança, ela absorve tudo. Eu posso falar para ela que mentir é errado, eu posso falar para ela uma série de coisas. Mas como eu me comporto? Como eu lido no dia a dia? Eu sou sincero? O exemplo, né? Os filhos aprendem muito mais pela imitação do que eu faço do que memorizando o que eu falo, né? Então, é aquela coisa, né? Pai, telefone, fala que eu tô no banho. São as pequenas mentiras que vão se tornando algo corriqueiro. É sutil. Né? E aí, eu tenho que ver também, quando essa criança perde, por exemplo, numa brincadeira, quando ela perde junto com o primo, quando ela perde junto com o coleguinha, e eu sou pai, será que eu estou influenciando muito e quero muito que meu filho ganhe, e aí eu dou mais oportunidades para ele do que na hora que os outros amiguinhos estão jogando? Como que eu lido com as situações e como eu transmito esse aprendizado, como eu estou passando esse aprendizado para a criança? Porque às vezes, não, filho, eu vou te dar uma chance aqui, ó. Eu vou te dar essa carta aqui, que ela é melhor no jogo, mas você não conta para ninguém, não. Para você ganhar. Ou então, aqui, vai, dá uma pista. Só que aí os pais às vezes fazem isso para incentivar essa criança a jogar ou a brincar, ou aprender um jogo novo. Porém, esses pais às vezes cobram dessa criança que ela seja honesta. Então, em outras situações. Então, é muito sutil. Mas eu tenho que focar, cada família tem que focar. Qual valor eu quero passar para o meu filho? O que é importante para mim? Se eu sei o que é importante para mim, eu vou saber cuidar daquilo que essa criança está absorvendo, daquilo que essa criança está observando em mim,
E aí eu consigo passar esse valor de honestidade ou não. Mas eu também aprendo não só com os meus pais, eu aprendo com meus professores, com os meus pares, com os meus irmãos, com os meus amigos. Todos ajudam a construir essa personalidade, e esse contexto e essa criança. E a minha decisão interna também. Mas pais são fontes vivas e que as crianças confiam, acreditam e elegem como modelo inicial. Certo. Uma coisa interessante que você está falando, né? Que a gente fica mais marcado para a criança o que é ensinado realmente com as nossas atitudes. Isso daí a gente não tem dúvida disso. Em relação também à questão da aceitação, né? Dos preconceitos, a família influencia Sim. muito na postura da criança, né? Em aceitar o colega que é diferente de alguma maneira, né? Isso a gente consegue perceber, falar, essa família, que a criança ela é uma cópia do que é passado para ela, né? Então, às vezes, um comentário ou outro, essa criança está ali de ouvido atento, né? Absorvendo tudo que está sendo dito e tudo que está sendo feito naquele ambiente familiar. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. Não adianta, as duas coisas têm que se casar, o que eu falo e o que eu faço. Senão, Sim. Eu vou querer... Isso mesmo. E aí, isso influencia na formação dessa criança, né? Então, ela está percebendo o mundo e as crianças, é muito bonitinho da gente perceber que até os 5 anos, as crianças, elas são muito próximas umas das outras, é natural essa colaboração, esse brincar, essa diversidade é super natural. E aí, à medida que a criança vai crescendo, às vezes, dependendo de como esse pai e essa mãe sentam ou não para conversar, agem ou não, isso acaba impactando na forma dessa criança olhar para o mundo, olhar para ela mesma. E aí vem a questão da autoestima, que é muito importante a gente pensar que, tanto para ela, na autoestima da criança que está sendo formada, e aí depois eu vou fazer um parêntese nesse sentido, quanto como que eu devo olhar para o coleguinha. Esse coleguinha, indiferente de quem seja, eu tenho que me achar melhor do que todos. Eu sou o mais inteligente, eu sou o mais bonito, eu sou o que tem mais condição de fazer tudo, o que tem mais direito. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Então, a gente às vezes não quer que essa criança assuma esse lugar, mas às vezes a minha postura pode contribuir para isso. E eu também posso fazer o contrário. Filho, observa. Vamos pensar várias situações diferentes. Então, aqui, nesse momento, você tem razão. Agora, nisso daqui, você não tem. É analisar o problema como um todo, a situação que a criança traz, que muitas vezes a criança traz o quê? Ah, fulano me bateu na escola. Ou então, meu irmão me bateu. Nós pais, às vezes, nós adultos, na verdade, muitas vezes a gente pode pensar assim, gente, eu quero descobrir quem tá certo, quem tá errado, quem tá falando a verdade, quem não tá, para eu dar razão para alguém. Ao invés disso, o convite que eu faço para nós, enquanto adultos, é a gente pensar o seguinte, peraí, vamos ajudar essa criança a observar o contexto inteiro. Então, muitas vezes que essa criança sempre chega queixando para mim sobre algum coleguinha, ou sobre o irmão, ou sobre um primo, eu sempre faço perguntas. O que aconteceu antes? O que você fez para deixar ele tão irritado? E aí eu estou trazendo autorresponsabilidade para essa criança também, que ela tem que pensar, ela tem que contar a história toda. E outra coisa é sair desse lugar de julgamento ou de que eu, adulto, sei quem está falando a verdade, eu descubro quem está falando a verdade, quem está falando mentira, e eu fico do lado de alguém. O relacionamento de crianças, a gente precisa tentar promover para que elas consigam encontrar a solução sozinhas com a nossa mediação, mas que elas consigam resolver e vão voltar ao ponto de partida que elas estavam. Brigou, ok, mas não é uma briga que tem que ser para sempre. E que, nesse contexto, que as diferenças são de todos nós. Tem coisas que eu vou gostar e outra criança não. Tem coisas que eu vou saber fazer e outra criança não. Todos nós temos habilidades e dificuldades. Eu posso ser, por exemplo, no meu caso, eu sou péssima em inglês.
eu gosto de matemática, mas eu não tenho facilidade. Então, se fosse para eu escolher física como um curso, não seria fácil para mim. Então, respeitar essa individualidade e conseguir enxergar o potencial em cada um dos amigos, cada um do irmão, nos irmãos, nos primos, nas pessoas próximas, é um convite que nós adultos podemos fazer a essa criança, observar o que é positivo no outro. Se eu não paro para fazer isso, eu posso sim estar convidando essa criança a observar só o desejo dela, a necessidade dela, o direito que ela acredita que ela tem, e aí acaba prejudicando esse convívio coletivo. Sim. Aqui a Fabiana fez um comentário. Minha filha de 4 anos gosta de ser mãe do meu filho de 11. Como devo falar com ela? Bom, vamos pensar. Gosta isso numa brincadeira? Porque vamos pensar, inversão de papéis são brincadeiras típicas. No dia a dia. Eu passo por isso. Ah, tá. E aí, vamos pensar que essa criança, ela muitas vezes está na fase de observar todo mundo e de ver, por exemplo, será que ela observa como esse pai ou essa mãe estão dando ordem para esse filho mais velho? Então, assim, e aí ela vem e repete esse comportamento. Aqui é assim. E aí ela vem e novamente, porque duas coisas estão acontecendo com ela. Ela está internalizando comportamentos sociais e querendo representá-los e num contexto que ela acha que caiba, né? Ela está tentando reviver aquilo até para ela internalizar. Então, ela está aprendendo e começa a repetir isso. E a outra coisa... mesmo, viu? E a outra coisa, isso que eu ia falar. Se é esse lugar de mandar, qual o poder que eu, sem perceber, tenho dado a ela? Será que eu tenho dado? Será que na hora de falar regras, eu chamo mais a atenção desse filho mais velho do que a mais nova? Uma das coisas que funciona muito bem é a gente dizer a regra mencionada que isso é para a família toda. Então, bom, vamos supor que uma criança mais velha, então vamos pensar numa paciente minha que tem uma irmãzinha que nasceu. Eu sempre falo, não pode subir aí, machuca. Ou então não pode empurrar sua irmã, ou não pode fazer isso. O que eu posso fazer? Filha, olha só, então vamos supor que a pequenininha chama Mariana e a maior chama Fernanda. Eu vou falar assim, Mariana, Fernanda, a gente não pode bater na Mariana. Mariana, quando você crescer, você também não vai poder bater na Fernanda, não. Então, nessa casa aqui, a gente não bate, a gente conversa. E aí, eu vou aproximando e vou deixando claro que essa regra é para a família toda. Não é só para aquela criança, ou porque só o menino de 11 anos tem feito muito isso. E a gente tem que perceber também quanto tempo, porque uma criança menor demanda muito tempo físico da gente. E às vezes esse adolescente, esse pré-adolescente de 11 anos, ele também está demandando uma atenção, e aí talvez o comportamento dele esteja que eu preciso mais chamar a atenção, e essa criança começa a observar mais. E qual o poder que eu dou para essa criança? O que eu falo com ela na hora? Na hora que ela fala isso, filha, agora é o momento da mamãe conversar com seu irmão. Isso. Você pode brincar. Eu preciso cuidar do meu lugar de mãe, do meu lugar. Eu não posso rir, eu não posso achar engraçado, eu não posso achar que é assim que a gente conversa. Eu falo isso, a gente erra muito quando a gente acha bonitinho, e aí, sem querer, a gente está alimentando um comportamento que não é o ideal, que não é o comportamento que a gente gostaria que ela crescesse. De manter. Só que, sem você perceber, você alimentou aquilo ali, né? Aquele comportamento. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante também. Deixa eu ver se tem. É o seguinte. É a Ana do Paraná. O que pode trazer de consequência para uma criança quando os pais não se entendem? Um mais exigente e o outro deixa tudo. É interessante tocar nesse assunto. O que traz de consequência para a criança? Sim, mas vamos pensar o seguinte. Esse casal, se um já é mais permissivo ou que deixa mais acontecerem as coisas e o outro que sempre impõe a regra, se eu assumo esses dois papéis estão muito definidos, isso só vai potencializar, porque eu vou corrigir cada vez mais forte
porque eu sei que o outro não vai fazer nada, e aí eu vou assumindo esse lugar, e essa outra pessoa que não está corrigindo fica confortável para ela, muitas vezes, e aí ela vai permitindo que o outro corrija, mas ao mesmo tempo ela fica com dó, entre aspas, com um sentimento de que, nossa, foi muito exagerada essa postura, ou essa punição, ou esse posicionamento, e aí então esses pais estão precisando... Volto. Ixi, Carol, deu uma travada aí. Deu? Parou onde? Parou. Em que momento? Aí esse casal está precisando, mas continua travado. Você tá no... Continua travado? Porque para mim não tá. Tá ruim a imagem, né? Tá lento. Peraí, deixa eu ver aqui. Gente, a Carol tá com problema na conexão. Fabiana, respondeu a sua pergunta? Eu passo por isso aqui em casa também, né? A minha filha de 8 anos, se eu falo... voltou. Tô falando que eu passo por isso aqui em casa também, da minha caçula, fica querendo mandar no meu mais velho. Impressionante como que, se eu der corda, ela toma o meu lugar. Ixi, gente, a Carol tá travada. Tá certo? Agora sim. Ficou travada. Agora sim? Tá. Eu troquei a internet aqui. Vamos ver se funciona agora. Então, se ficar ruim, você me fala. Né? Tá. Qual a consequência para uma criança quando os pais não se entendem? Um é mais autoritário, um é mais exigente e o outro deixa tudo. Sim. Então, essas duas personalidades vão ficando muito claras para a criança quando a gente não consegue se entender. E eu vou ficando cada vez mais bravo, mais autoritário, porque eu sei que alguém tem que colocar a regra nessa casa. E a criança, e a outra parte que está muito permissiva ou alheia, ou um pouco mais distante por algum motivo, ou porque realmente é da personalidade dessa pessoa, ser mais permissivo. Isso vai ficar cada vez mais compensando cada vez que essa punição, ou na verdade, que essa postura autoritária acontece. Então, a gente vai se distanciando enquanto casal, e essa criança, o que ela percebe? Ela percebe claramente o que ela consegue com um e o que ela consegue com o outro. E ela vê esse casal dividido. E aí, isso acontece frequentemente quando eu recebo uma família para orientação, nesse sentido. E aí, às vezes, esse diálogo que às vezes eu não sento para conversar. Bom, reconhecer se eu estou sendo permissivo ou não, reconhecer se eu estou sendo autoritário demais ou não, e estou estabelecendo regras demais, tá certo? A imagem? Tá. Tá travando? Tá mais ou menos, mas tá dando para ouvir. Tá. Então, as consequências para essa criança, elas são justamente dela perceber, dela não ter uma clareza no processo de educação que eu recebo dos meus pais, porque um permite uma coisa, o outro não permite. Esse conceito de certo e errado, isso não me ajuda em nada a formar e a decidir o que eu posso ou não fazer. Ou eu começo a fazer as coisas escondido, porque com essa pessoa eu posso fazer, com essa eu já não posso. Então, com essa pessoa eu preciso estudar todos os dias, mas com essa pessoa aqui eu não preciso. E aí, novamente, essa consequência de não criar, não gerar autorresponsabilidade e que tem jeitinho para fazer as coisas, eu posso estar... Isso pode ser uma das consequências para essa criança. Sem contar que, quando o mais importante num processo de educação dos pais com relação aos filhos é a coerência. Não quer dizer que eu tenho que ser igual ao outro, mas eu preciso, até para discordar, eu preciso fazer isso enquanto casal, longe dessa criança. Essa criança está em formação. O que garante o lugar de segurança para essa criança, que eu estou seguro, estou protegido pelos meus pais, é justamente quando eu vejo que eles estão unidos em alguma coisa. Vamos supor que alguém estabeleceu um limite, esse limite foi até duro demais,
Às vezes a outra pessoa que tá achando que tá muito duro, ela entra falando assim, filho, ao invés dela entrar brigando direto com a mãe ou com o pai que está estabelecendo o limite, fala, nossa, mas não precisa gritar tanto com essa criança. Nossa, mas não precisa falar isso. Eu posso chegar junto, olhando para essa criança e fazer a seguinte algumas intervenções, como, por exemplo, filho, seu pai já falou isso mais de uma vez. Ele está nervoso. Você está notando que ele está nervoso? É no sentido de, vamos fazer isso? Por mais que, quando eu entro, geralmente essa outra pessoa... Dessa forma que você falou, dessa forma, você não desautoriza o que o outro está falando, né? Não desautorizo e tem mais. Geralmente, na prática, quando eu começo a funcionar dessa forma, eu entro para ajudar com que essa criança cumpra aquilo ali, ou para observar, para que ela observe essa outra pessoa que estava gritando muito, eu estava muito nervosa, ela sente apoio e ela diminui às vezes, esse nervosismo, essa autoridade, esse autoritarismo, esse mandar excessivo. E aí, depois, a gente chama esse pai ou essa mãe para conversar e aquilo que não ficou legal. Mas naquela hora, se eu entrar e brigar direto com esse pai, a consequência para essa criança além dela presenciar um conflito real entre pai e mãe e não conseguir processar isso, porque para a criança, se tem aquele conflito ali, eu estou perdida, eu estou angustiada, eu estou triste, eu estou sofrendo com isso, e ao mesmo tempo eu começo a esconder coisas. Faço com um e não faço com o outro. Né? Então, aí eu começo a fazer não porque eu sei que é errado, ou não porque eu sei que agora pode. Eu começo a fazer as coisas se não tem ninguém olhando, porque aí daqui a pouco não é só o pai e a mãe mais. Sim. Eu começo a fazer as coisas porque, peraí, não tem ninguém olhando, então eu vou fazer. Então eu vou comer. Ou seja, ele não vou comer o chocolate hoje. E aí eu não estou construindo com essa criança um senso de responsabilidade, autorresponsabilidade. E a outra coisa que eu ia falar sobre a autoestima, porque 3 coisas a gente precisa garantir na infância. Garantir no sentido de cuidar. Autoconfiança, autoestima e autorresponsabilidade. A autoestima, que foi no inicinho que a gente começou a conversar, quando você falou muito bem sobre a questão de copiar comportamentos e modelo e o exemplo passar tudo isso, a fala, aquilo que a gente escuta dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas mais próximas da gente, com frequência, aquilo que é falado sobre a gente, isso interfere na minha autoestima. Se eu sempre escuto que eu sou desastrado, se eu sempre escuto que eu sou inteligente, que seja uma coisa positiva, eu sou inteligente, mas eu nunca falo sobre esse esforço dessa criança até conseguir essa nota, até ela conseguir andar dessa bicicleta, por mais que ela tenha conseguido andar no mesmo dia que ela começou a treinar. Nossa, filho, você foi perseverante, você insistiu. Você começou de manhã e pensou, decidiu, não, agora eu vou tentar, caiu, levantava, aí você conseguiu. Então, aquilo que eu escuto na infância sobre mim interfere na minha autoestima. Ou me encoraja, ou me coloca num lugar de um rótulo, ou me preocupa. São as crenças que a gente carrega. Deixa eu colocar o fone. Sim. Isso mesmo. Isso determina a minha autoestima. Para a vida toda. E as crenças, elas começam a ser formadas a partir dos 3 anos de idade. Coloquei o fone aqui, peraí. Aí, Carol, pode continuar. Bom, então, e as crenças mesmo, elas são formadas a partir dos 3 anos de idade. Mas esse encorajamento ou essa dificuldade, que vamos pensar, uma criança tímida, como que o meu comportamento pode influenciar? Uma criança que é mais tímida ou que está um pouco mais insegura, desde bebezinha, né? Às vezes, nos primeiros passos, eu noto uma timidez, eu noto um pouco. Ixi, travou, Carol. Tá travando de novo, Carol. Ela chora por tudo. Voltou? Carol, tá travando. Mais ou menos. Tá dando um delay. Tá parado.
A gente está te ouvindo, mas a imagem tá congelada. Fala aí alguma coisa. Não, agora travou tudo. Aí, agora voltou. Aí, agora voltou. Travou. Quando eu tiver aqui, voltou? Aí. Tá dando um delay na sua fala, mas fala aí alguma coisa. Travou de novo. Tá bem estável a sua conexão. Tá travado. Aqui. Carol. Voltou. Vamos ver se fica. Tá. Então, o que eu quero dizer aqui, o encorajamento dessa criança desde a infância, ele é importante. E também algumas características que eu percebo, às vezes, a timidez, eu acabo ressaltando isso, que pode ser sim, eu vou nascer, eu nasço com o meu temperamento. E vamos pensar, isso é 50%, os outros 50% é o social e a minha convivência, que vai potencializar esse temperamento ou não. Então, se eu sou mais tímido, e aí essa criança sempre chora diante de alguma apresentação na escolinha, ou diante de algum amiguinho, alguma coisa assim, o que eu, enquanto pai, enquanto mãe, que é o tema de hoje, é justamente pensando nas nossas atitudes, o que eu faço? Geralmente, porque eu não quero ver o meu filho sofrendo, eu começo a evitar esses lugares, ou evitar esses eventos, ou já dizer que ele não vai participar. E aí, ao invés disso, eu preciso escolher, não é obrigar essa criança a participar, é pensar em cada degrauzinho. Vamos pensar numa escada. Hoje ele não faz nem isso. O que eu posso fazer para ele conseguir? O objetivo está lá na frente, que ele consiga fazer uma apresentação na escola, ou que ele consiga chamar um amiguinho para brincar. Eu vou treinando e vou criando passinhos por passinhos. Então hoje, bom, filho, então primeiro eu começo a treinar essa musiquinha em casa, se é uma apresentação da escola. Aí depois eu mando esse vídeo para a vovó, mando esse vídeo para o vovô, chamo uma priminha para assistir. Lá na escolinha a gente fala, não, primeiro vamos fazer sentado, depois em pé. Não, agora vamos ficar mais perto da professora. E aí eu vou criando isso para ajudar essa criança, que talvez esteja tímida, a desenvolver um pouco mais, mas eu não preciso que ela apresente tudo nessa próxima apresentação. Mas eu posso garantir a oportunidade dela experimentar essa oportunidade, né? Sim, e aí eu consigo, não é mudar a personalidade dessa criança, mas é fazer com que essa timidez não vire um problema lá na adolescência. Sim. Ou que essa... prive, né, e prive essa criança de outras, de mais oportunidades, de mais experiências, né? Sim, porque no futuro ela pode escolher se ela quer quais lugares públicos ela quer estar, ou que ela quer se apresentar, ou que ela estar junto, e outros, às vezes até profissionais, que seriam benéficos para ela, não. Esse daqui eu não gostaria, mas esse lugar aqui, essa palestra, por exemplo, que eu posso dar algum dia, essa aqui já me interessa na minha área. Então, oferecer oportunidades para que essa criança desenvolva esse potencial. Então, a gente cuidar do nosso lugar de pai e mãe, de como que eu estou observando essa criança e ajudando, ou mesmo sem querer, a potencializar um comportamento que a gente considere prejudicial para ela, que a gente está tentando proteger. Sim. Então, o convite seria esse. Essa questão das crenças, eu acho extremamente importante a gente falar, porque o que é dito para a criança, né? Às vezes a gente está com raiva e isso fica ressoando na cabeça da gente. Crença que eu falo porque você passa a acreditar naquilo que foi falado de você. Você é preguiçoso, ou você é bagunceiro, ou você... Enfim, aí você começa a acreditar que você é aquilo mesmo que as pessoas estão falando de você, principalmente pai e mãe. Então, acho que só a gente deixar claro isso, que não elogiar o tempo todo demais, mas o elogio na hora certa, ele é muito mais benéfico do que você falar que a criança não é capaz disso, ou ela é, né, você afirmar. Não você teve um comportamento ruim, é diferente de você falar, você é desastrado, você é, sabe, alguma coisa assim. Posso passar para outra pergunta, então? Pode sim.
Essa pergunta eu achei ela bastante relevante, sabe? Aliás, todos até agora foram bem relevantes. Como não deixar sequelas nos filhos que precisam ser terceirizados? Bom, vamos pensar que sequelas, na nossa área, a gente chamaria um pouco de traumas, pequenos Sim. traumas. Traumas, lembranças. boa. Primeiro, que se eu estou no lugar, eu sempre acho que eu, enquanto pai, enquanto mãe, estou no lugar de garantidor de que essa criança não vai sofrer, não vai ter pequenos traumas ou pequenas, não é nem sequelas, é consequências de estar vivendo e desse mundo que a gente, em que a maioria dos pais, pai e mãe, hoje tem muito saído para trabalhar e precisam terceirizar. Terceirizar, na verdade, escolher ou uma escola com quem confia, ou uma pessoa com quem confia para poder ajudar, seja em casa, seja um parente, seja a avó, seja alguém. Então, primeiro eu tenho que saber o seguinte, eu não consigo garantir nada, essa postura de garantidor, que eu garanto que meu filho vai ser feliz sempre, isso não existe. Então, eu preciso primeiro olhar para mim com carinho, com cuidado, e saber quais as escolhas eu tenho feito na minha vida. Eu preciso trabalhar justamente pelo quê? Para dar uma condição melhor para o meu filho, para ele ter condição de estudar, para ele ter condição de fazer alguma coisa. Quais os objetivos que me levaram a estar nesse trabalho ou estar nessa atividade que me rouba muito tempo? Ou eu invisto muito tempo? Qual olhar eu tenho para o meu trabalho? Qual olhar eu tenho para a minha profissão? E aí, nesse tempo que eu consigo estar com meu filho, não é a quantidade cronológica, porque nada adianta eu estar com meu filho o dia inteiro, eu estou mexendo no celular, E não eu estou estar. aqui lavando vasilha, eu não estar. estou com essa criança. Então, é a qualidade do tempo. Isso é o que a gente pode promover, aumentar o fator diversão. Diversão quer dizer, tem que ser interessante para essa criança, não quer dizer que eu vou ser uma pessoa que vai brincar o dia inteiro, o final de semana inteiro, às 12 horas por dia. Eu preciso garantir de que lembranças... Vamos pensar da nossa infância. A gente lembra de todos os dias. Por exemplo, os nossos pais trabalharam. Quando eles trabalhavam, como eu lidava com isso? Então, a gente olhar para o nosso passado ajuda muito. Nossa, realmente hoje eu vejo que minha mãe era muito batalhadora, ou meu pai era muito batalhador, ele não tinha tanto tempo para ficar com a gente. O que eu sentia falta? Às vezes eu sentia falta de um domingo estar junto com ele fazendo alguma coisa legal, ou com a minha mãe. Então, a gente olha o nosso passado e a gente olha para o nosso presente. Porque às vezes a briga interna que eu não estou satisfeita no meu trabalho, eu acho que isso não está valendo a pena, eu acho que o tempo com os meus filhos ele precisa ser aumentado, e aí talvez eu tenha que pensar numa carga horária diferente. Então eu preciso analisar uma série de coisas. Mas garantir que essa criança não vai ter traumas ou consequências, ainda que eu esteja em tempo integral com ela. Até porque, se não existe trauma, não é trauma, se não existe... frustrações, pequenas frustrações, essa criança, ela será infeliz. Não está preparada. Ela será infeliz, ela não vai conseguir, ninguém consegue estar no estado de felicidade o tempo inteiro, nenhum ser humano. Então, as pequenas frustrações, ou o tempo de espera, então, nossa, falta 2 horas para a mamãe chegar, falta 1 hora para a mamãe chegar. Nossa, mamãe, o que você fez? Eu posso contar sobre o meu dia para essa criança? Claro que eu não vou contar tudo. Nossa, hoje a mamãe fez isso de diferente. Hoje a mamãe chegou um pouco cansada porque aconteceu isso. Hoje a mamãe ficou um pouco triste. Dividir o nosso dia a dia com essa criança ajuda a aproximar essa criança da nossa rotina. E aproximar esses corações. E quando essa criança chega para nos contar algo, como que a gente faz? A gente... escuta isso olhando o celular, ou a gente escuta olhando no olho dessa criança. Então, mas a primeira coisa que eu escuto muito dos pais, e eu percebo, é uma culpa de ter que trabalhar. É uma culpa de ter que estar em outro lugar. E aí eu preciso primeiro olhar para os meus objetivos. O porquê disso? Por que eu saio de casa para trabalhar? E como eu gostaria também que os meus filhos tivessem? Como foi o meu passado? Quais as memórias eu estou criando com essa criança no momento presente? O que é possível fazer no momento presente
com o meu filho. É colocar para dormir, é contar uma história, é fazer com que ele conte coisas, fazer perguntas curiosas, fazer perguntas diferentes. O que foi a coisa mais engraçada que aconteceu no seu dia hoje? O que te deixou mais feliz? O que te deixou bravo? E eu vou fazendo, eu vou conversando, vou estipulando, vou aproximando. Vai valorizando a presença dele. Porque uma coisa que eu acho também fundamental é a questão da criança ser notada, né? Eu acho que a indiferença dói muito mais do que... como é que eu vou explicar? Do que uma palmada. Machuca, né? Machuca, né? Machuca. Então, a indiferença seu machuca. filho chegar para te contar alguma coisa e você, peraí um pouquinho, sabe? Daqui a pouco você me fala. Então, realmente, isso aí é trauma, acredito eu que, né? E uma outra coisa, Carol, que eu acho interessante a gente falar... Aí, só fazendo um pequeno comentário. O meu filho chega para me contar alguma coisa e eu não posso, porque assim, uma coisa é a frequência. Agora, filho, eu quero muito te ouvir. Mas peraí, vou só responder isso. Respondi e dei atenção, aí, sem contar que nas outras situações eu já respondo, eu sempre dou atenção para essa criança, uma vez ou outra que eu tenho que pedir ela esperar um minutinho. Mas por quê? Se eu sempre falo, filho, peraí, não, só um pouquinho, agora eu não posso. Quando essa criança crescer, virar um adolescente, um adulto, que a gente for conversar com ela, é o tipo de resposta que ela vai aprender a dar. A questão do que eu posso priorizar. Eu preciso priorizar os meus interesses, não o que você quer me contar. Eu vou distanciando esse diálogo, essa oportunidade de construir esse relacionamento com essa família. Então, com esse pai, o pai com o filho ou a mãe com o filho. E aí, lá na adolescência, isso já inverte. Ou lá na vida adulta, isso já inverte. Ao passo que se eu invisto em tempo, que eu realmente quero te ouvir, mas eu vou te orientar, se for alguma coisa que você estiver me contando, uma novidade, em que eu preciso parar para te orientar, não quer dizer que eu vou concordar com tudo que você me disse. Mas eu venho te contar uma coisa. E aí eu ouço atentamente, construo esse raciocínio com você. Em algumas horas eu preciso opinar, dependendo do que essa criança traz ou não. Lá na frente, na adolescência e na vida adulta, eu estou sendo um modelo para essa criança de que, e esse adolescente que, peraí, eu tenho um lugar na vida dos meus pais, então eu estou garantindo que eu tenho um lugar nessa família, e eu também eu aprendo a ouvir esse pai e essa mãe quando vem conversar comigo. Filho, eu queria muito que você me ouvisse agora. Vamos pensar isso na adolescência. Mas para eu cobrar disso de um adolescente, eu tenho que construir na infância. Sim. Isso é o mais importante. Porque na adolescência a reclamação e vamos supor que eu sou super atarefada. Estou em casa, 1000 tarefas para fazer, cozinha, roupa, não sei o quê. Por que não envolver a criança junto comigo? Mesmo que ela seja pequenininha. Vem cá, ajuda a mamãe a guardar isso aqui. Pega isso aqui, vai me contando enquanto eu tô lavando um prato, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então leva essas roupas aqui lá para o seu quarto. Vamos lá, me ajuda a dobrar, abre a gaveta. E vai colocando as camisas aqui. Então, às vezes, é só a gente não pensar que para estar junto com o filho ou próximo do filho, eu tenho que estar só brincando. À disposição. Às vezes, envolvê-lo na minha rotina que está exaustiva, é uma coisa de aproximação e de vínculo. E o que eu ia falar em relação à culpa, né? Mãe, a gente sabe que mãe é um poço de culpa. E a questão do trabalho. Eu, por exemplo, nesse processo de mudança, fiquei sem trabalhar, e, né, acostumada com a rotina de trabalho e tal. De repente, eu me vi uma pessoa infeliz. E por mais que eu reclamasse que o trabalho, estou muito cansada, trabalhando muito, isso e aquilo, era prazeroso ir trabalhar, né? E isso, então, eu falei, gente, como é importante também a gente estar bem com os filhos. Não adianta eu ficar em casa, sendo que eu não estou realizada, né, profissionalmente. Então, o trabalhar sem culpa, ser mãe sem culpa, também é algo difícil, porque a mãe sem culpa, ela é julgada. Nossa, mas olha, como é que ela viaja e deixa o filho, né? E como isso e como aquilo. Então, assim, criar um filho independente, um filho autoconfiante, um filho capaz de resolver seus problemas, né?
é motivo de você ser julgada, né? Porque o seu filho não depende de você. E passa diretamente para essa. E passa diretamente para a gente querer criar um filho independente, forte, que sabe se posicionar. Tudo isso passa pela forma com que eu cuido de mim também. Exatamente. Porque, vamos pensar, eu, enquanto profissional, é mais uma parte de quem sou eu, de quem eu sou no mundo. Então, é uma coisa que me motiva, que me faz bem, que contribui para eu entender que lugar eu tenho, ou que lugar eu quero ocupar ou não, e quais desses papéis. Eu posso ter vários papéis. Então, quando eu estou, essa questão que você falou da culpa e da mãe ir trabalhar, a gente tem, isso passa muito por uma coisa que a gente precisa cuidar na infância, que na nossa infância isso não foi cuidado, que é muito o julgamento do outro. Sim. Porque se a gente fala assim, olha, não faz isso não, porque senão as pessoas vão achar que você é isso, isso e isso. A gente escutou muito isso na infância. E aí, muitas vezes, é o que a gente precisa cuidar para que essa criança, porque hoje importa muitas vezes o que essa outra pessoa falou sobre mim, o que ela pensa, se ela vai viajar, ela vai dar um curso, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, e a filha, e o filho, e os filhos. Como que ela consegue? Gente, mas ela não é uma boa mãe, só pode ser. Então, esse julgamento, porque aí mexe com a nossa crença lá da infância, as crenças que a gente foi construindo sobre nós mesmos, sobre as pessoas e sobre o futuro. Então, mexe com a gente, que é o julgamento do outro, tem mais valor do que o que eu vivo em casa, do que eu recebo dos meus pais, do que eu faço pelos meus pais, e eu sei que eu faço. Então, e aí eu, quando for adulto, pensar, bom, o que eu faço pelos meus filhos é muito maior do que isso também faz parte, porque eu estou mostrando que ele, quando ele tiver de desenvolver uma habilidade e eu reconhecer esse potencial, eu vou incentivar, eu quero que meu filho trabalhe, eu quero que ele tenha, que ele realize algum sonho dele. Então, para isso, eu tenho que também proteger os meus, mas é esse julgamento do outro, que muitas vezes a gente precisa cuidar agora com o futuro dos nossos filhos, cuidar para que ele pense, ele tem que saber o que é certo e errado, é porque é certo e errado. Não é porque o que fulano vai achar. Sim. E aí, Carol... O que isso traz de prejuízo para ele, de consequência negativa para ele, positiva ou negativa. Aí eu vou trazendo autorresponsabilidade. E esse julgamento externo diminui quando eu estou na adolescência e na vida adulta. Sim. A gente já está indo para mais de 1 hora de live. Ah, já? Nossa. Então, porque aí, agora não corta, né? Não corta. E aí tem mais 2 perguntas aqui, só para a gente finalizar esse assunto da culpa, porque o que acontece? Você, para estar bem com o seu filho, você também precisa estar bem internamente. Você precisa se sentir... Né? Talvez não seja para todo mundo, mas você se sentir realizada, e isso deixa você feliz, e você então vai estar feliz, né, em casa com seus filhos. Né? E não aquela pessoa frustrada, enfim. Eu acho que isso influencia diretamente na relação dos pais, né, com os filhos. E uma outra coisa, a chantagem emocional. O filho percebe que a mãe está né, se sentindo culpada, ele faz essa chantagem emocional. Porque uma coisa que eu ouvi estudando lá o modelo Denver é que todo comportamento que persiste em se manter, ele traz algum tipo de benefício, de forma inconsciente ou não. Né? Então, se aquele comportamento ruim a gente não consegue mudar, é porque essa criança está tendo algum benefício. Não só a criança, o adulto também. Né? Fulano é muito nervoso. Ou então, né, a história... Por que ele não muda? Porque ele tem algum benefício com esse comportamento. As pessoas, né, vão se assustar. Nossa, não fala isso perto dele não, senão, né, ele consegue manter o controle, uma certa autoridade. Então, essa manutenção de comportamentos não tão legais, a gente precisa, como pai, entender qual é o benefício que essa criança está tendo com esse comportamento. E a chantagem emocional, fazer a mãe se sentir mais culpada, é uma delas.
né? Na verdade, aproveitar disso, né? Quando a criança ela tem uma percepção de tudo o que acontece com a gente. Então, se a gente se sente culpada, a nossa postura ela já não é tão firme, a nossa postura já é de culpa. E aí, não é só nem da mãe. O pai, às vezes, trabalha tanto que aí chega final de semana, entrega o celular, fica o tempo que quiser. Ou então assiste o canal que quiser. Ou brinca do que quiser, ou come o que quiser. Então, assim, é uma forma de compensação. Essa criança, ela começa a se beneficiar, o que você colocou sobre benefício peraí, tem alguma coisa aqui que eu posso tirar uma vantagem, mas é inconsciente. Então, isso não é só no modelo Denver. Todo comportamento que se mantém, ele tem um contexto, ele é uma engrenagem. Ele é uma engrenagem. Então, tem alguma coisa que está retroalimentando isso e tem um contexto, é um sistema. A família funciona como um sistema. E aí a gente precisa, para ajudar a quebrar esse sistema, peraí, a minha culpa está fazendo com que eu permita mais coisas do que eu acho que são estou alimentando um comportamento não tão ruim. É um comportamento. Eu falei do dele porque a gente, às vezes, crianças, né, no espectro, que choram muito, choram. Eu falei, gente, mas tem alguma coisa errada, não é possível que ele está tendo. Mas é isso que acontece mesmo, né? Às vezes o comportamento, mesmo aquele comportamento bem desregulado, em algum momento ele pode estar trazendo algum benefício. Mesmo que não pareça, né? E aí, então, vamos mesmo que não pareça, ou ter alguma função. Né? Ou ter alguma função. E aí, quando essa criança, porque geralmente quando eu desregulo, quando essa criança está indiferente, se ela está no espectro ou não, ou quando essa birra, ou esse choro, ou essa crise, ela extrapola, os pais não conseguem sair de perto. Os pais não conseguem saber o que fazer. A atenção está 100% voltada. E aí uma coisa importante da gente entender é que o cérebro não faz diferença de atenção positiva ou negativa. Tudo é atenção. Então, se eu estou brigando com meu filho, gritando com ele, ou se eu estou brincando, elogiando, no cérebro, a circuitaria, ela vai funcionar como tudo é atenção. A criança não divide isso. Então, por isso que diante de um comportamento, vamos pensar em casa, eu falo muito isso com os pais no consultório. Vamos pensar uma criança que, a hora que ela tá brincando bonitinho, que não tá mexendo em nada, eu corro e penso, não, agora eu vou responder o WhatsApp, eu vou responder o e-mail, eu vou lavar, ou vou adiantar o almoço, ou vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na hora que a criança tem algum comportamento desafiador, a gente aparece imediatamente para corrigir, para disciplinar. Ou seja... E aí, o cérebro recebe a atenção mais rápida quando? Quando eu faço uma coisa positiva ou quando eu faço uma coisa negativa? Se eu faço uma coisa negativa, imediatamente meu pai e minha mãe aparecem. Vou manter esse comportamento. O que chama meus pais mais rápido? Sim. Em linguagem muito simples. Esse comportamento ele vai aumentar de frequência. Sim. Porque ali eu tenho meu pai e minha mãe envolvidos comigo. Ainda que seja brigando comigo gritando e ralhando. Sim. E aí, uma das primeiras tarefas que a gente precisa olhar começar a garimpar bons comportamentos dessa criança para a gente ir reforçando esses comportamentos, para esses outros começarem a diminuir. Sim. De forma bem simples aqui, bem resumida, vamos dizer. Mas é ótima explicação. Então, da terceirizada a gente já fez. Por que minha filha prefere a companhia do pai para tudo? Me sinto desnecessária para ela. E aí é muito vaga essa pergunta, assim, a gente precisa realmente cuidar do contexto. De que criança, de onde está inserido. Fica complicado responder. Realmente. Mas aí eu posso estar, olha só, as várias opções que pode ser. Eu posso estar no lugar de que esse pai permite tudo, ou essa mãe não permite nada, ou esse pai, ele tira tempo de diversão com essa criança e essa mãe, às vezes pela preocupação ou pela ansiedade, cada vez está trabalhando mais ou fazendo mais coisas, seja em casa, seja na rua, e não consegue ter esse fator diversão incluído. Então, são muitas possibilidades, muitas possibilidades. Ou eu consigo, e aí, mas uma coisa importante, se eu, enquanto casal, enquanto parceiro, dessa pessoa, eu já queixei para o meu marido que isso está acontecendo. O que é importante é esse marido começar a introduzir essa esposa, introduzir essa mãe, chamar junto. Porque senão eu tenho que ver também
para eu conseguir quebrar isso, eu preciso, enquanto pai, ou enquanto mãe, ou parceiro, quem é que está fazendo essa função aí, de ter mais essa pessoa próxima, e a outra não está conseguindo chegar, em possibilitar, em valorizar a presença dessa mãe junto com essa criança. Então, que é bom estar em família, que esse pai olha para essa mãe com carinho, ou que essa mãe olha para esse pai com carinho, né? E que vamos trazer junto. Então, a importância do parceiro nessa situação ajuda bastante, dele trazer para perto. O que muitas vezes não acontece. Às vezes acontece justamente isso, porque às vezes chega a ser um pouco de vaidade. Não, mas a minha filha me prefere, ou o meu filho me prefere, se eu introduzir, se tiver o mesmo amor, ou a mesma atenção, porque não quer dizer a mesma, mas mais atenção, se eu dividir um pouco isso, eu vou perder o meu lugar. Então, eu preciso cuidar desse casal novamente. E, Carol, voltando lá naquela pergunta, onde um pai é muito... mais firme, né? Mais exigente, e o outro deixa para lá, a gente também pode pensar que o que está deixando para lá está numa situação cômoda, porque ele não está tendo trabalho, porque você chamar a atenção do seu filho, você impor limites, você impor as regras é muito mais difícil, dá muito mais trabalho, é muito mais cansativo. Você é a chata, Sim. Você é a enjoada, enfim. Ou o contrário, o pai é o chato. O pai... enquanto que o que deixa pra lá é o legal, é o gente boa, é o que, né? Sim. E então também é importante a mãe que fez a pergunta, né, no caso, a gente pensar nisso também. Até que ponto é confortável pro outro? Ou até que ponto você fazendo tudo, sendo a exigente, a isso, aquilo, está deixando o outro numa situação de conforto, numa zona de conforto. Eu não preciso me mexer. O outro companheiro, a companheira faz a parte difícil. Né? Então, isso também é algo E aí entra novamente a ideia de sistema, da família como um sistema. Por quê? Se a situação que está ocorrendo é essa, e não porque eu, pai ou mãe, tenho dificuldade de dizer não para o meu filho, que aí é muito mais uma questão pessoal e de história pessoal e de como foi educado, que pode ser sim, e ligado também um pouco ao temperamento, mas eu posso aprender novas formas de me posicionar. Agora, se o lugar é esse mesmo, de conforto e tudo mais, eu que estou muito autoritário, estou percebendo isso, eu também tenho uma necessidade de controle alta. E aí eu tenho que cuidar primeiro de mim. Peraí, se todas as vezes eu sempre vou, eu estou mantendo esse sistema. Sim. Porque todas as vezes eu vou. Eu não consigo recuar em nenhum momento. Porque aquela sede de... Só eu que consigo resolver, saber limite, né? E tudo mais, eu não dou espaço. Essa pessoa está acomodada, mas eu estou contribuindo para que ela continue acomodada. Porque eu continuo tapando cada buraquinho que essa pessoa deixa. Sim. Então, eu preciso muitas vezes, naquilo que for possível, tem coisas que não são. Naquilo que for possível, eu tentar deixar aquela situação acontecer, ou aquela situação intervir, que às vezes é direto a criança com essa pessoa que está sendo muito permissiva, e eu acabo interferindo, não pode ser assim. Então, muitas vezes, eu preciso deixar esse controle também, esse lugar de controle, para essa pessoa, ela vai sendo convocada a se posicionar. Porque vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Não é deixar tudo, mas até que ponto eu tenho que saber o seguinte, observar bastante qual é o meu papel. Eu estou fazendo o meu papel ou estou querendo fazer o meu e o dessa pessoa? Uhum. E aí eu consigo ir aos poucos, deixando de ser tão autoritário, porque o sistema geralmente é esse. Essa questão de um vai ficando muito autoritário, porque já tem naturalmente uma situação uma tendência tanto à liderança quanto ao controle. Isso é uma tendência natural que pode ser positiva ou não, depende da situação. Sim. E aí, quanto a essa pessoa que tomar decisões implica em arcar com as consequências. Então, eu prefiro que o outro decida, Sim. Né? E aí, essa pessoa não tem a oportunidade de crescer e aprender a tomar decisão e ser feliz vivenciando essas Sim. consequências que tiveram, né? Então, essa pessoa não cresce e essa outra também não acaba impedindo com que essa
continue no mesmo lugar. Então, é o sistema. Quando a gente entra num sistema, num looping, a gente precisa pedir orientação. Hoje em dia, existem várias formas da gente pedir essa orientação. Se é um filho, às vezes é uma conversa com o professor, às vezes é uma conversa com a escola, às vezes é uma conversa com o profissional, às vezes é da sua área, se for dentro de algum paciente e alguma situação. Às vezes é sentar e conversar com o marido ou com a esposa. Às vezes é ir procurar a própria terapia, às vezes é procurar uma orientação de pais. Então, as possibilidades são imensas. Depende do que está acontecendo. Mas eu tenho que saber que essa engrenagem, esse sistema, ele funciona, ele se retroalimenta, porque esses papéis estão cada vez um tampando mais o buraquinho do outro. E aí, dificilmente, a gente vai quebrar isso. Exato. Carol, então acho que foi isso, né? As perguntas que foram enviadas eu fiz todas. Aqui a gente respondeu. Tem a Glaucia, muito engraçada. E quando a criança diz sim, não sai do lugar. Na hora lá do não, né? Lá na primeira. Não sei nem se ela está aqui ainda. Mas de qualquer forma... envolver a parte, vamos pensar, o andar de cima do cérebro e o andar de baixo seria movimentar, já que ela fala sim, não sai do lugar. Sim, então eu já foco numa outra coisa que criança adora, seja, vamos apostar corrida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O sim eu já tenho, mas não sai do lugar. Então, vamos dar motivos para a ação dessa criança. Vamos envolver ela, de acordo com a faixa etária, uma coisa que motive. Leva isso aqui para mim, que às vezes já está maiorzinho. Então, vamos supor, a gente está no supermercado. Guarda no carrinho as compras. Você vai ajudar a mamãe? Sim, mas aí fica parado lá, ou mexendo no celular, ou fazendo alguma coisa. Eu preciso envolver essa criança, movimentar o corpinho dela, porque só de movimentar eu já quebro mais uma vez essa rigidez, sabe? Sim. Eu envolvo e eu ajusto algumas coisinhas lá no cérebro e essa criança vai mudando o comportamento. Joia. Carol, então acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver mais dúvidas, quiser entrar em contato com a Carol, tá? E acho que a gente tentou fazer, né, responder aqui como que o comportamento do pai e da mãe influencia, né, na educação dos filhos. Eu acho que é isso. Exemplos positivos funcionam mais do que palavras. Cuidado com o que a gente fala, porque... O ideal é associar os dois, né? Sim. Palavras e ações. Exatamente. E é isso, Carol. Quero te agradecer muito o convite. Espero ter amanhã, né? Tem um encontro lá da 21 Conecta, 21 né? Conecta. Quem quiser participar, a gente vai conversar também sobre várias questões. E dúvidas podem enviar para o direct da Carol, né? E aí, quem sabe a gente faz uma nova live mais para frente, né? Com mais dúvidas, mais perguntas. Pessoal, então boa noite para todo mundo que ficou com a gente até aqui. Beijos, Carol. Obrigada de novo. E espero obrigada que a gente a você, obrigada a todos. Obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. E lembrem-se, desenvolver os pais, a gente desenvolver as nossas atitudes, isso fortalece o potencial dos nossos filhos. Exatamente. Por isso que a gente precisa cuidar das nossas atitudes. Vamos fortalecer esse potencial que é gigante de cada criança que a gente tem em casa. Tá bom? Isso aí. Estou à disposição. Foi um prazer. Seguros. Isso. Então, muito obrigada, Amália. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer foi meu. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Vou fechar aqui.